Você sabia que as histórias de terror têm uma estreita relação com o momento histórico em que elas foram produzidas? Por exemplo, Drácula, de Bram Stoker, foi escrito numa época em que havia grande preocupação social com as doenças causadas por ratos, por morcegos, doenças que eram transmissíveis pelo sangue. Posteriormente, Mary Shelley, num concurso de contos na casa do Lord Byron, escreveu Frankenstein. Sua preocupação, provavelmente, na época foi até que ponto iria chegar a medicina, já que as pessoas estavam brincando de Deus abrindo os cadáveres para tentar descobrir a causa das doenças. Será que um dia o ser humano iria curar a morte? Godzilla foi pensado naquele momento pós-guerra. Quais seriam as implicações, por exemplo, na natureza das armas nucleares? Seriam capazes, por exemplo, de modificar o DNA dos animais, criando monstros gigantes? Na minha infância, eu era extremamente assustado, por exemplo, por Poltergeist, o fenômeno, da menina colocando a mão na televisão e se comunicando com os mortos. Será que a gente brincando com as tecnologias não conseguiria, além de captar as ondas de rádio, captar as ondas de TV, será que a gente não conseguiria captar as ondas que nos tornasse capazes de nos comunicar com os mortos? Com o crescimento das cidades, das relações de trabalho e do estresse, a gente começa a ver filmes que começam a ter maior preocupação, por exemplo, com as questões de saúde mental, né? O serial killer, que é o Jason Voorhees, distúrbios de sono, que a gente vê, que é o Fred Krueger. Depois, com o começo da ascensão aí do telefone celular e da internet, a gente vê esses filmes pensando assim, nossa, o telefone celular tocou, se você atender, você vai ser morto por uma menina que vai sair do poço. E depois, curiosamente, né, com a economia da atenção, com o excesso de estresse, começa a proliferar aí o quê? Os filmes de zumbi. Será que um dia as pessoas com a cara só no celular ali vão parar de se conectar entre elas e vão viver como verdadeiros zumbis com a mente presa dentro de telinhas? Eu vi um trailer de um filme assustador, por exemplo. Uma boneca em tamanho real que vai ser a melhor amiga de uma menina órfã. Ela vai ser um brinquedo comprado para essas crianças. Isso é resultado, por exemplo, das muletas, né, dos pais que não têm tempo muito para educar os filhos, não têm tempo, não têm paciência, e ficam colocando as crianças para ficar brincando com o perigo, por exemplo, das telas, do celular aí. E aí mostra essa boneca, por exemplo, totalmente feita, né, e que reage à inteligência artificial, a coisas que a gente já fala como machine learning, big data, e a exposição da gente, dos nossos dados, da nossa vida a essa inteligência artificial torna a boneca altamente perigosa. E aí me fez gerar essa reflexão. Os medos tecnológicos atuais devem estar muito relacionados a isso, né? Será que a educação das crianças, a entrega dos nossos dados, a exposição da nossa vida para máquinas, para bots, será que isso não representa perigos reais?